Amém, queridos, de graça e paz, bom dia para todos. Bom dia, estou ainda de dia. Boa noite para todos. Que o Senhor venha abençoar, restaurar e avivar cada um dos irmãos. Amém? Dando prosseguimento aí ao estudo sobre a pessoa de Jesus, na semana passada, né, tratamos sobre as duas naturezas do Senhor. A ênfase foi essa. E hoje eu quero tratar sobre a heresia ou as heresias em relação à pessoa de Jesus. Heresias, tá? E foram muitas. Nos primeiros séculos da Igreja Cristã, uma das doutrinas mais atacadas, pelos hereges não era a doutrina de Deus, não era a doutrina das últimas coisas, escatologia, né? Mas foi a cristologia, ou seja, a doutrina acerca da pessoa de Jesus. Quem era Jesus? Depois daquela famosa pergunta, que o Senhor Jesus fez aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Muitas respostas elas foram dadas ao longo da história. Cada um dando a sua opinião, seu palpite, uns indo para um extremo, outros para outro extremo. Uns afirmavam que Jesus era totalmente Deus, totalmente. Outros que ele era totalmente homem. Alguns o colocavam como criador, juntamente com o Pai, mas logo depois diziam que ele foi a primeira das criaturas de Deus, anulando assim a sua divindade. Então, os debates teológicos da época, século I, II, III e IV, foram por demais tensos. E os erros atuais, com respeito à pessoa de Jesus, são meras, como eu posso dizer, meras repetições dos erros do passado. Até porque os demônios que inspiraram as pessoas ou as heresias do passado são os mesmos demônios que inspiram as heresias do presente. Então vamos ver, o emaranhado de interpretações com respeito à pessoa de Jesus aí nos primórdios da igreja, né? Primeiro nós vemos aí o gnosticismo, que foi uma das piores seitas do período apostólico, uma das piores seitas do período apostólico. Muitas das cartas escritas, pelos apóstolos tinham como propósito principal ou foco central refutar essa seita. Por mais que não desse nome às seitas em si, mas quando se estuda a história, se verifica que os pontos centrais foram refutados nas cartas de Paulo, na primeira epístola de João e assim por diante. Dentre tantas distorções com respeito a Jesus, os gnósticos negavam que ele tivesse um corpo humano, por um lado. Eles eram docetistas, ou seja, diziam que o que parecia ser um corpo, na verdade, não era um corpo. Eles ensinavam que o corpo de Jesus era um corpo real, mas negavam que fosse material. Não sei se dá para entender. Loucura. Então, as seitas têm essas loucuras, essas interpretações doidas, e muitos concordam, engolem e seguem adiante com esse ensino. Um outro absurdo ensinado pelos gnósticos era que Jesus Cristo eram duas pessoas. Isso já tenho falado bastante, pelo menos no estudo de 1 João, falamos constantemente sobre isso, porque constantemente João vai refutar essa seita naquele contexto. E para eles, Jesus era uma pessoa comum, o filho de José e Maria, e Cristo, segundo eles, era um espírito que desceu sobre Jesus quando ele foi batizado, mas que no momento da crucificação, o Cristo abandonou Jesus, deixando aí o homem Jesus para sofrer sozinho. Essa era a interpretação louca deles. E essa heresia foi refutada, quando estudamos aí sobre as duas naturezas de Cristo em uma só. Foi semana passada, se eu não me engano. E ali nós vemos as duas naturezas, de Jesus em uma só pessoa. Ele era tanto humano quanto divino. Segundo, nós temos também o arianismo, que foi com certeza a heresia mais, pode-se dizer, devastadora do século III e IV. Seu mentor, foi um presbítero da cidade de Alexandria,
que, depois de estudar as passagens que enfatizavam a humanidade de Jesus, passou a ensinar que Jesus não era Deus, e sim a primeira das criaturas de Deus, anulando, portanto, a sua divindade. Então ele pegou somente um lado da história, somente as passagens que falavam do cansaço de Jesus, que falavam que o Pai era maior que ele, os textos que o próprio Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, né, da sua vinda, nem o Pai, nem os anjos, né, e nem o Filho. Então, esses textos que enfatizam a humanidade de Jesus foi aí o ponto central do estudo desse presbítero Ário, e ele chegou à conclusão que Jesus realmente não era Deus. E ele foi deposto, né, do presbitério e excluído da comunhão da igreja no ano 321 da era cristã. Mas, infelizmente, né, a sua influência já havia sido aí propagada e diversos bispos da Igreja do Oriente aceitaram esse novo ensino. Foi uma novidade e tem gente que gosta de novidade, pegaram a novidade e deram sequência a essa novidade da época. Em 325 ocorreu aí o famoso Concílio de Nicéia e Ário, apesar de excluído, pôde recorrer da sua exclusão, sendo banido. E Ário, ele preparou uma resposta, né, nesse credo niceno. E essa resposta dele, segundo a história, impressionou muito o imperador Constantino, que pensou em recebê-lo novamente na comunhão, mas foi resistido fortemente por Atanásio, que não permitiu tal abominação. As heresias desse presbítero, queridos, infelizmente atravessaram os séculos até chegar aos nossos dias, com a seita conhecida como Testemunhas de Jeová, que ensinam exatamente a mesma heresia do presbítero Ário. Eles dizem que Jesus não é Deus e não deve ser adorado. Afirmam sem rodeios que Jesus foi criado e que ele não seja o Criador. Porém, como já vimos no estudo sobre as duas naturezas de Jesus, a Bíblia revela claramente que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Então, qualquer dúvida, vá para a última aula, as duas naturezas de Jesus. Ali tem apenas alguns textos que mostram a divindade do Senhor. Um detalhe, queridos, um detalhe. Constantemente as pessoas se prostravam aos pés do Senhor, o adorando. E se ele fosse um simples homem, ele teria afastado essas pessoas e dito: olha, não adore a mim, adore a Deus. Teriam feito como Pedro na casa de Cornélio, que quando Pedro, ou quando Cornélio se prostrou diante de Pedro, Pedro falou: homem, fica de pé, eu sou homem como você. Mas Jesus nunca tomou essa atitude, sempre aceitou a adoração. Um outro detalhe, um outro herege, né, um terceiro, foi Sabélio. Foi um presbítero, coisa de presbítero, né, infelizmente. Foi presbítero da igreja cristã, né, no norte da África, que viveu aí por volta de 180 a 250 depois de Cristo. Sua ênfase principal era negar a Trindade, dizendo que Jesus era o Jeová do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, ensinava que Jesus era o Espírito Santo prometido pelo próprio Jesus. Ele ensinava que só havia uma pessoa na divindade. Segundo ele, os termos Pai, Filho e Espírito Santo se referiam apenas a certos aspectos do caráter de Jesus e não a outras pessoas distintas, como a Bíblia afirma ser. Para eles, Pai, Filho e Espírito Santo são três manifestações de uma só pessoa. E quem seria essa pessoa? Jesus Cristo. Assim sendo, repito, Pai, Filho e Espírito Santo eram, segundo eles, somente três nomes para o mesmo ser divino. E esse mesmo ser divino, segundo eles, era Jesus. Essa doutrina falsa, queridos, com relação à divindade, tem sido ressuscitada, nesses dias, por pessoas que, em vez de aceitarem a revelação bíblica, complicam a revelação bíblica com argumentos ilógicos. Esse ensino, hoje, é pregado aí pela Igreja Cristo Vive, do apóstolo Miguel Ângelo,
aqui no Rio de Janeiro, uma igreja muito grande, um programa em rádio evangélico. Essa heresia é pregada pela igreja Voz da Verdade, né, que é uma banda e, ao mesmo tempo, é uma igreja, e é pregado também, ensinado pela igreja local de Whitney, doutrinas e igrejas que já estudamos há um tempo atrás, no módulo Seitas e Heresias. Então, essas três igrejas que se intitulam como cristãs são, na verdade, seitas. Digo, Igreja Cristo Vive, Igreja Voz da Verdade e Igreja Local de Whitney. Em quarto, temos aí o Apolinário, que foi bispo de Laodiceia, da Síria, no final do quarto século. Ele combateu, com veemência as doutrinas de Ário, mas, por outro lado, ele se opôs ao conceito da completa união entre as duas naturezas, divina e humana, de Jesus. A sua ênfase era na divindade, a ponto de perder de vista a sua humanidade. Ou seja, para esse homem chamado Apolinário, Jesus era totalmente Deus e não tinha nada de homem. Em 381, o Sínodo de Constantinopla declarou herética a cristologia de Ário e que o levou aí a formar, como sempre, um grupo de discípulos que seguiu adiante com seus ensinos, mas, graças a Deus, não demorou muito e esse movimento se desfez. Temos um outro sujeito doidinho chamado Nestório, que ensinava que Jesus e Cristo eram pessoas distintas. Na verdade, ele apenas ressuscitou a antiga heresia dos gnósticos em relação à pessoa de Jesus. Ele dizia que o Cristo desceu sobre a pessoa de Jesus no dia de seu batismo por João Batista. E ele ia mais longe, afirmando que no momento da crucificação, o Cristo abandonou a Jesus. Portanto, ao invés de mesclar as duas naturezas em uma única autoconsciência, o nestorianismo colocava as duas naturezas de Jesus lado a lado. Eles dividiam Jesus Cristo em duas pessoas, por assim dizer. Para eles, Jesus seria um hospedeiro do Cristo. Como já disse, essa heresia era somente uma repetição do gnosticismo primitivo já estudado. Esse movimento foi também condenado pelo Concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo. Porém, essa mesma posição tem sido defendida atualmente e, infelizmente, pelos adeptos da nova era e até por algumas igrejas ditas evangélicas. Por fim, queridos, a Bíblia Sagrada, os pais da igreja e os cristãos do mundo inteiro são unânimes em afirmar que, na pessoa de Jesus Cristo, há duas naturezas, a divina e a humana, cada qual em sua plenitude e integridade. E o que passa disso, queridos, é de procedência maligna. Por fim, há um assunto interessante em relação à aparência pessoal do Senhor Jesus, segundo a tradição. Como Jesus se parecia? Eis a questão. Assunto polêmico, Na época não existia máquina fotográfica, não existia celular, não tinha como tirar foto. Mas como seria a aparência física de nosso Senhor? Queridos, a mais antiga descrição lendária, data do século IV depois de Cristo. E é uma carta atribuída a Públio Lentulus, amigo de Pilatos, escrita ao Senado romano. Não há provas que essa carta seja autêntica, porque foram encontradas várias versões, cada um com detalhes diferentes, mas é próxima ao período de Jesus, século IV, século III. Agora, vamos ver o que uma dessas cartas diz acerca da pessoa de Jesus. É uma carta que esse homem chamado Públio Lentulus, amigo de Pilatos, envia ao imperador Tibério da época. E diz assim: o governador da Judéia, Públio Lentulus, ao César Romano: soube, ó César,
que desejas ter conhecimento do que passo a dizer-te. Aqui há um homem chamado Jesus Cristo, a quem o povo chama de profeta, e os seus discípulos afirmam ser o Filho de Deus, Criador do céu e da terra. Realmente, ó César, todos os dias chegam notícias das maravilhas deste Cristo. Para dizer-te em poucas palavras, ele ressuscita mortos, cura doentes e surpreende toda a Jerusalém. Belo e de aspecto insinuante, é uma figura tão majestosa que todos o amam irresistivelmente. Sua fisionomia, de uma beleza incomparável, revela meiguice e, ao mesmo tempo, uma tal dignidade que, ao olhar para ele, cada qual se sente obrigado a amá-lo e a temê-lo ao mesmo tempo. O cabelo dele, até a altura das orelhas, é da cor das searas maduras, e daí aos ombros. É loiro muito claro e brilhante. É apartado ao meio por uma risca ao uso dos nazarenos. A barba é da cor dos cabelos, e não muito larga, e também dividida ao meio. O olhar dele é profundo e grave. As pupilas parecem os raios do sol. Ninguém pode fitar-lhe o rosto deslumbrante. Ele é o mais belo homem que se possa imaginar, e muito semelhante à sua mãe, a mais formosa figura de mulher que até hoje apareceu nessa terra. Nunca foi visto sorrindo, mas já foi visto chorando várias vezes. As mãos e os braços são de uma grande beleza. Faz-se amigo de todos e mostra-se alegre. Quando repreende, apavora. Quando adverte, faz chorar. Toda a gente acha a conversação dele muito agradável e sedutora. É raro vê-lo em público e, quando aparece, é sempre com grande modéstia. Se Vossa Majestade, ó César, deseja vê-lo, avisa-me que eu logo o enviarei. Nunca estudou, mas é senhor de todas as ciências. Anda com a cabeça descoberta e quase descalço. Mas muitas pessoas, quando veem ao longe, escarnecem dele, mas quando ele se aproxima e estão na sua frente, então tremem e admiram-no. Os hebreus dizem que nunca viram homem semelhante a ele, nem sabedoria como a dele. Nunca ouviram conselhos idênticos, nem tão sublime doutrina como a que ensina este Cristo. Muitos judeus o têm por divino e creem nele. Também muitos o acusam a mim, dizendo a César que ele é contra a sua majestade, porque afirma que reis e vassalos são todos iguais diante de Deus. Ando aborrecido com esses hebreus que pretendem convencer-me de que ele é prejudicial. Mas os que o conhecem e a ele têm recorrido afirmam que ele nunca fez mal a pessoa alguma e antes emprega todos os seus esforços para fazer toda a humanidade feliz. Estou pronto, ó César, a obedecer-te e a cumprir o que me ordenares. Graça e prosperidade. Queridos, essa carta de Públio Lentulo pode não ser toda autêntica, mas contém, queridos, muitas verdades que não contradizem as Escrituras. Fica aí, né, a dica sobre aparência, sobre algumas posições de um incrédulo falando a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, um bom descanso para todos, que o Senhor venha renovar as forças de cada um e que cada um possa estar se esforçando ao máximo para estarmos juntos na quinta-feira adorando o Senhor da glória. Oremos. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, te bendizemos, Senhor. Te adoramos, te glorificamos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pela cura de nossos corpos. Obrigado por cada alimento sobre a nossa mesa. Obrigado, Senhor, por teu perdão infinito. Obrigado por sua graça. Obrigado, Senhor, por nos ter amado a tal ponto de ter enviado o teu Filho Jesus, o teu Filho único, para morrer a nossa morte, para que vivamos a sua vida. Fica conosco, Senhor. Abençoa a nossa noite de descanso. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus.